Eu imagino que muitos de nós, se tivesse oportunidade de marcar uma reunião no gabinete de Deus, muitos de nós teria algumas perguntas, talvez até muitas perguntas para fazer para Ele. Principalmente aquelas perguntas que você não encontra resposta em livros. E talvez na Bíblia você precisa estudar muito para descobrir. E talvez nem consiga entender claramente o que Deus diz. A Bíblia fala a história de um homem que, depois de passar tudo que uma pessoa jamais imaginou ou mereceu passar, que foi o caso de Jó, ele começou a fazer muitos questionamentos e muitas vezes ele deixou claro que se ele tivesse oportunidade de falar com Deus, de bater um papo com Deus, ele teria muitas perguntas para fazer para ele. Quando Deus concedeu essa oportunidade para ele, ele disse que ele falou de coisas que ele não sabia, maravilhosas demais para ele, e por isso ele colocaria a mão na boca a partir daquele momento, e ele se abominava no pó e na cinza, por causa do que ele ouviu Deus falar, por causa da manifestação de Deus que ele teve. Porém, mesmo assim, mesmo conhecendo essa história, mesmo tendo esse livro na Bíblia, existem muitas perguntas que as pessoas gostariam de fazer para Deus, ou que muitos estudiosos e pessoas curiosas aí da vida têm feito para Deus, ou talvez se não têm feito, têm pelo menos pensado sobre elas. E hoje eu quero falar a respeito de algumas dessas perguntas, quero trazer algumas leituras, alguns textos bíblicos a respeito disso, e quero mostrar para vocês como a palavra de Deus responde de maneira tão simples algumas perguntas tão complicadas. É claro que o que nós vamos fazer aqui não é uma defesa de tese, não é nada disso, mas é apenas expor o que a palavra de Deus diz a respeito desses assuntos que são muito importantes, principalmente para nós que vivemos numa cidade universitária onde as pessoas estão sempre levantando questionamentos a respeito desses assuntos. Então a primeira pergunta é o seguinte: por que existe o mal? Por que tantas pessoas sofrem? Por que Deus não pune o estuprador, o pedófilo, o assassino, o corrupto e toda a turma de bandidos, traficantes e criminosos que existem por aí? Por quê? Por que Deus não faz isso? Será que Deus está cego, surdo e mudo? Será que Deus é indiferente ao sofrimento do homem? Será que Deus gosta de ver o homem sofrer? Como o Daniel Pinheiro falou hoje de manhã, diz ele que ele está fazendo um experimento na universidade, e o que ele mais está precisando é que a plantinha dele sofra. E essa chuva está atrapalhando o propósito dele, que a chuva está ajudando. Será que Deus é assim? Ele gosta de ver a gente sofrer só para ver que resultado dá? Por que Deus permite o mal? Tem um texto engraçado, que tem um texto na Bíblia, lá em Salmo 7, versículo 11, na versão revista e atualizada, que o salmista diz assim: Deus é justo juiz que se sente indignado todos os dias. Imagina o que é isto. Deus indignado todos os dias. É claro que o salmista, quando escreveu esse salmo inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu numa perspectiva diferente da nossa, porque Jesus ainda não tinha morrido. E não dá para pensar hoje, no tempo que nós estamos, no tempo da graça, no tempo da oportunidade, no tempo da salvação, não dá para pensar em um Deus indignado. Agora não, porque esse Deus de agora é um Deus amoroso. Ele não é um Deus vingativo e nem julgador agora, porque agora é o tempo da oportunidade. Mas naquele tempo, naquela perspectiva, antes da revelação da graça de Deus, antes da morte de Jesus, o salmista via um Deus que se sente indignado todos os dias. Tudo que de ruim acontece, Deus está revoltado, Deus está indignado. E aí, quando você volta para cá, para o lado de cá, depois da morte de Jesus, lá em Romanos capítulo 10,
versículo 3, capítulo 10, versículo 3, contrário, capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz assim: todos pecaram, todos. A gente gosta de ficar brincando dizendo que todos no grego e no hebraico, e no inglês e no português, é todos. Todos pecaram. Do ponto de vista de Deus, todos pecaram. Não há um justo sequer. Inclusive nesse texto de Romanos capítulo 3, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Mas quando você olha esse texto, em comparação com 2 Coríntios capítulo 5, 21, você percebe algo muito curioso, porque ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado, ele, falando agora de Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, ele se tornou pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então pensa bem, como é que Deus, olhando do céu para a terra, declara: não há um justo sequer, e num outro texto, a Bíblia diz que Deus nos fez justiça dele. Eu sou injusto, eu sou pecador, mas de repente, a mesma palavra que diz que eu sou injusto e pecador, declara que eu sou a justiça de Deus. Eu sou a própria justiça de Deus. Jesus se fez pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus. Se você olhar isso, não tem porquê o Deus do salmista ficar indignado comigo. Se você olhar dessa maneira, porém, nós precisamos entender por que esses textos foram colocados dessa maneira. Olha bem. Por que Deus não pune o mal? Por que Deus não condena o mal hoje? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Inclusive eu, você, todos. Do passado, do presente e do futuro. Isso é um fato. Não há um justo sequer. A Bíblia também diz que quando Cristo morreu, Ele derramou o sangue dele sobre a terra, e todos que pecaram receberam algo chamado graça de Deus, oportunidade, propiciação. Então toda a humanidade, todas as pessoas, em todos os presídios, em todos os bordéis, em todas as bocas de fumo, de norte a sul do mundo, todas as pessoas estão debaixo da graça de Deus, e todas elas estão potencialmente salvas, potencialmente justificadas. Todas. Então, é claro que lá no final da história, elas serão salvas ou condenadas, mas agora, para Deus, todas estão nesse estado. Todos pecaram, todos são injustos, todos merecem o inferno, mas Cristo as cobriu com o seu sangue, e quando Deus olha para a terra, Ele não fica indignado, porque Ele só vê o sangue de Jesus. Porém, como a Bíblia diz que todos pecaram, o mal pode ser visto nos grandes e nos pequenos atos de maldade do ser humano. No estupro, por exemplo, no assassinato, mas numa coisa menor. Por exemplo, o adultério pode ser um ato entre duas pessoas, como todo mundo já conhece, ou um simples pensamento. O adultério tanto é uma ação quanto é um desejo. Aquela pessoa que teve o desejo e que foi lá e executou aquele desejo é adúltero, mas aquela que cobiçou no seu coração e desejou muito, a Bíblia diz que também é adúltero. Tanto um quanto o outro. O critério de Deus é esse. Então,
Assim também o assassinato, a corrupção, o estupro, a pedofilia, o tráfico de drogas, o tráfico de armas e todos os crimes que existem, os bárbaros e os simples desejos, para Deus é pecado, é injustiça. Agora eu te pergunto, quantos de nós aqui gostaria que hoje, nesse momento, todos os injustos, criminosos e pecadores fossem destruídos pelo rigor da ira divina? Hoje mesmo, quantos gostariam de ver Deus punindo aqueles corruptos lá do Congresso Nacional? Ué? Quantos gostariam de ver Deus destruindo o estuprador, os adúlteros, os traficantes de drogas, de arma? Quantos aqui? Olha só que pouquinho de gente, ninguém está querendo mais que Deus destrua o mal. Imagina que Deus hoje viesse para julgar todo pecado, toda impiedade da terra, as coisas mais bárbaras, agora, nesse momento. Aí eu vou dizer para você o seguinte, olha, se Ele vier agora para condenar o pedófilo, o estuprador, o prostituto, o traficante, o adúltero, Ele terá obrigatoriamente que punir todos os que desejam as mesmas coisas no pensamento, mas ainda não as praticaram. Por exemplo, Deus vem para destruir o traficante, beleza, mas Ele vai destruir todo aquele que um dia pensou assim, esses traficantes têm que morrer. Deus vai ter que punir eles também, porque eles também são assassinos. Eles queriam a morte dele. Eu vou dizer uma coisa, muitos de nós aqui, se tivesse oportunidade, faria justiça com as próprias mãos. Algumas vezes. Só não fez porque não teve oportunidade, porque não teve uma arma na mão naquele momento, ou porque não teve coragem, mas vontade teve. Algumas pessoas nós já matamos no nosso coração. E algumas pessoas, talvez, já foram para a cama com você na sua mente. Já foram para o motel, já foram para o motel. Algumas pessoas, você já pecou com elas, você já falou tanta coisa para ela no seu pensamento, você já desligou ela do seu coração. Então, se Ele vier para punir o traficante, Ele vai ter que punir aquele que desejou o mal para o traficante também. Se Ele vier para punir os criminosos, Ele vai ter que punir todos os que odeiam qualquer outra pessoa por qualquer outra coisa. Se Ele quiser punir os impuros, os pervertidos sexuais de todas as modalidades, Ele vai ter que punir também os simpatizantes. Se Ele viesse para punir a corrupção, a injustiça, e aqueles que estão debaixo de muitos crimes, Ele também vai ter que punir aqueles que ultrapassam em local proibido, os que furam fila, os inadimplentes que não gostam de pagar contas, os mentirosos, os hipócritas e as pessoas que falam mal umas das outras. Ele tem que punir todo mundo. Que é isso, pastor? Mas falar mal do outro e traficar drogas é muito diferente, mas pensa bem, nós não estamos falando de mim e de você, nós estamos falando do justo juiz de toda a terra, que aquilo que é injustiça para Ele. Não existe um pouquinho de injustiça. Imagina que o seu filho chegue para você, ou a sua esposa chegue para você e fala assim, olha, eu nunca tive coragem de te trair, mas no meu pensamento, de vez em quando eu traio você com alguns artistas famosos da televisão, eu fico pensando neles e tal. Como é que você lidaria com isso? Ou então ela fala assim, olha, nos nossos momentos íntimos eu penso muito no fulano de tal. Já imaginou? Ah não, pastor, isso não é traição não. Duvido se você vai aceitar isso na boa. Então, ainda que você aceite, porque tem gente para tudo nessa vida, Deus é justo. Ele é justo. E se Ele vier para punir uma coisa grave, Ele tem que punir todas as coisas. Ele não pune só uma parte das coisas. Então, queridos, Deus tolera o mal e a maldade por duas razões. Primeiro, porque Ele decidiu não ver quando Ele liberou o sangue de Jesus sobre toda a terra. Primeiro por isso. Segundo, porque se Ele vier para fazer isso com os mais graves, Ele vai ter que fazer com todos.
E ele não faz isso por causa do que está escrito em Mateus. Abra comigo Mateus capítulo 13, versículo 24. Quando Deus não pune o pecado, o mal que está sobre a terra, não significa que Ele goste do mal, ou que Ele aceite o mal. Mateus capítulo 13, versículo 24, mostra algo muito importante, que todas as pessoas que gostam do pecado precisam saber. 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separarem o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Deixa eu dizer para você uma coisa importantíssima. Olha, Deus concedeu a graça a todos os homens, e é por isso que todos que pecaram, se crerem em Jesus, podem ser salvos. Mas essa mesma graça que salva, ela é uma arapuca. Porque muitas pessoas estão vivendo uma vida dizendo assim: olha, eu adulterei e minhas finanças estão indo bem. Eu sou desonesto nos negócios e está dando tudo certo comigo. Eu faço tal e tal pecado e aparentemente eu me dou melhor na vida do que muitas pessoas que andam certinhas. E elas pensam que Deus nunca vai punir o pecado. Mas entenda uma coisa: Deus nunca vai punir o pecado no tempo da graça. Esse é o tempo em que Deus está dando oportunidade a todos. Mas vai ter o dia que Ele vai julgar os criminosos e os pecadores. E esse dia é o dia que a Bíblia chama aqui de o dia da colheita. É quando Ele vai separar joio de trigo. Porque o trigo e o joio, eles são semelhantes até quando eles produzem fruto. Mas quando eles começam a frutificar, o joio pesa. O trigo pesa e o joio fica reto. E aí quando isso acontece, o Senhor vem, separa o joio, coloca no lugar para ser queimado e pega o trigo, que são as pessoas que creram em Jesus, e a salva. Então aquelas pessoas que acreditam que estão indo muito bem nos seus pecados e não precisam de ajuda nenhuma, que estão muito bem, obrigado, elas precisam saber que o dia delas está próximo, que Deus vai separar o joio do trigo um dia desse aí. Ele está tolerando o mal, porque Ele não quer destruir a todos, Ele está dando oportunidade a todos. Ele está tolerando o mal, porque o sangue de Jesus está sobre toda a terra, e Ele decidiu não ver o mal agora, mas no dia que Ele vir o mal, Ele virá com todo o rigor da sua ira e da sua justiça, e punirá severamente aqueles que foram impenitentes. E a Bíblia diz que Ele os lançará no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e esta é a segunda morte. Então a coisa é muito séria. Agora parece que Deus até é conivente do mal, mas nada disso. Ele está só dando oportunidade para que todos se arrependam. E aí depois vem o dia do juízo. A segunda pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: por que tudo que é bom é pecado? Tudo que é bom, tudo que a carne gosta, é pecado. Só que a gente às vezes não consegue definir bem o que é bom. A gente não consegue ter uma definição correta do que é bom. Por exemplo, muitas pessoas buscam os prazeres no mundo, porque isso é bom. A mídia propaga isso.
Em todos os lugares você percebe uma propagação disso. Por exemplo, pornografia é um dos produtos que mais é vendido no mundo. Em todos os lugares, pornografia infantil e todos os tipos de imoralidade sexual, até mesmo entre homens e animais, é muito vendido no mundo inteiro. É uma indústria, na verdade. É talvez a maior indústria, maior do que o aço. Talvez, só não é maior talvez do que a guerra, mas tirando isso, as pessoas buscam muito isso. O adultério, velocidade e tantas outras coisas. Mas quando eu começo a estudar as pessoas que buscam isso, por exemplo, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas viciadas em pornografia, que não conseguem se livrar, não conseguem dormir, não conseguem ficar com a cabeça boa, mas eles dizem que isso é bom. Eu, por exemplo, quando atendo pessoas que tiveram problemas com adultério, muitas vezes a gente atende aqui, já atendi em outros lugares no passado, eu não consigo ver, em nenhum dos casos que eu já atendi até hoje, uma pessoa chegando e falando: pastor, olha, Deus tem me abençoado muito, eu tenho adulterado e só está dando certo na minha vida. Eu já vi pessoas perdendo grandes fortunas depois que se envolveram com adultério. Eu já vi pessoas que lutaram para viver uma vida sem limites lá fora, no que diz respeito a essa questão sexual, e quando eles chegaram lá aqui e se esbaldaram no pecado e perceberam que perderam a família, aí eles voltam doidos querendo a família de volta, desesperados. Aí eu falo assim: olha, querido, você já perdeu sua família, não tem cura mais. Ela já foi embora, já está com outra pessoa. Não, mas eu faço qualquer coisa. Se eu não tiver minha família, eu morro. Mas isso não é bom? O adultério não é bom? Agora, por que o cara quer a família de volta? Na verdade, é uma evidência de que é um grande equívoco. O pecado não é bom. Não tem nada no pecado que presta. Aí você vai ver os vícios de jogos, de bebidas, a maconha mesmo. Você vê que a marcha da maconha está ganhando espaço no mundo inteiro. As drogas de forma geral, até mesmo o fumo. Eu tinha um livro lá em casa que era o fumo no banco dos réus, porque teve uma época no Brasil que fumar era proibido, era crime. Quem fosse pego fumando era preso. Aí depois que o fumo foi liberado, foi constatado mais de 4.000 tipos diferentes de substâncias tóxicas no fumo. Aí as pessoas começaram a fumar à vontade. Aí você via propaganda daquelas pessoas musculosas subindo a montanha, com as mulheres bonitas do lado, aquele cigarrão na boca. Aí depois o Ministério da Saúde foi obrigado a colocar atrás das capas do cigarro aquelas pessoas fortes, comidas de câncer. O treino é bom. Por que faz esse mal tão grande? O negócio não é bom? É ou não é bom? Então você vai ver os jogos. Quantas pessoas perderam tudo? Eu lembro lá em Viçosa, lá em Mantenópolis, tinha um homem ricaço. Ele tinha a melhor fazenda na cidade, assim, ele andava com o chapeuzinho dele, assim, todo mundo achava ele o máximo, porque ele era o cara mais rico da cidade. Ele gostava de jogar baralho. Teve um dia que depois de perder tudo, ele apostou a última coisa que ele tinha, que era a casa dele, e aí ele perdeu naquela noite. E ele não acreditou que as pessoas iam pegar a casa dele, então ele pensou que ele ia arrumar um dinheiro, ia conseguir pagar, mas ele não conseguiu. E alguns dias depois entraram lá e tiraram ele de dentro da casa dele, arrancaram ele de dentro de casa, e ele ficou tão desgostoso da vida que ele infartou e morreu. Então, mas não é bom? As pessoas dizem que tudo que é bom é pecado. Mas isso não era uma coisa boa. O cara passava a noite, deixava a mulher dele sozinha. A mulher até começou a trair ele por causa disso, que ele nunca voltava para casa. Então, não era bom? E acabou perdendo tudo. E aí você vai vendo tantas outras coisas, a violência mesmo. As pessoas gostam de se reunir nos estádios para fazer toda aquela baderna, machucar pessoas, morrer, matar. E eles dizem que isso é bom. E eles lutam por essa liberdade. Todo o racionalismo também, inclusive, a gente percebe que algumas pessoas muito inteligentes, elas procuram questionar tudo e duvidar de tudo. Aí eu digo o seguinte, olha, conheço algumas pessoas muito inteligentes que não acreditam em nada, que para ele não tem absolutos, que para ele não tem certo nem errado, que para ele talvez nem Deus exista. E aí, a maioria dessas pessoas, quando eu começo a conviver com elas, eu percebo que elas são pessoas perdidas.
Por elas não terem valores absolutos, por elas não terem verdades absolutas, por elas não terem fé, elas são perdidas. Mas elas não são inteligentes, mas elas estão perdidas. Os assuntos mais buscados nos sites de pesquisa por exemplo, Google, no ano de 2013, no final de 2013, foi BBB 2013, Big Brother Brasil 2013. O que o mundo mais procurou no Google foi Big Brother Brasil 2013. Olha o anseio do ser humano. Teve uma outra coisa também que eles procuraram muito, Mega Sena. Mega Sena. Dinheiro fácil. Olha, a Bíblia fala em Lucas capítulo 15, abra comigo, por favor. Tudo que é bom é pecado. Por que isso? Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha bem, quando a gente lê esse texto, dá para a gente ter uma perspectiva interessante desse rapaz. Primeiro você o vê dentro de casa, como se ele estivesse olhando da janela. E quando ele olha da janela para fora, ele tem a impressão de que ele está preso dentro de casa, e lá fora é o lugar da liberdade. Lá fora é que a vida acontece. Lá fora é que vale a pena viver. As melhores experiências estão lá fora. As melhores conquistas estão lá fora. Tudo de bom que alguém poderia viver na terra, Deus colocou lá fora, onde ele não pode ir. E aqui dentro Deus o privou de tudo que é bom. Aqui dentro não tem nada de bom, e lá fora tem tudo do melhor. Essa era a visão dele. Aí ele conversa com o pai, ele pede a parte da herança do pai, quando ele viu que o pai estava jovem ainda, ia demorar a morrer, talvez. Claro que isso aqui é uma parábola, mas não duvido nada de Jesus ter percebido isso acontecer na casa de alguém, embora a cultura judaica seja bastante resistente a isso. Mas o filho então pede a herança, o pai dá a herança e o filho vai. Quando ele sai de casa, ele começa a pensar o seguinte: olha, agora eu vou viver, porque enquanto eu estive na casa do meu pai, eu não tive vida. Eu era oprimido, eu só fazia o que meu pai queria, eu só vivia dentro dos limites e padrões que o meu pai estabeleceu. Eu tinha que ficar prestando conta da minha vida, eu tinha que ficar servindo ao meu pai, eu não era dono da minha vida, do meu nariz, eu não fazia o que eu queria, eu só fazia o que o meu pai queria, mas agora eu vou viver. Agora, realmente, o mundo é o limite. Eu vou viver plenamente a minha vida. E vai, e começa. Tudo que vendia, ele comprava. Tudo que oferecia, ele abraçava. Ele experimentou tudo que tinha. Só que, curiosamente, dá a impressão que ele viveu
milhares de anos nessa vida. A Bíblia fala que não demorou muito. Acabou tudo. Acabou a festa, acabou a alegria. E ele que estava se sentindo preso dentro de casa, percebendo que lá fora que era o lugar de liberdade, agora ele estava solto, o mundo era o limite para ele, e agora ele estava se sentindo preso. E ele começou a olhar para dentro de casa e falar assim: olha, lá é que é bom. É lá que tem muita comida. É lá que a gente é feliz. É lá que a gente tem liberdade. É lá que a oportunidade chega. É lá que realmente vale a pena viver. Olha que paradoxo. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus tenta nos ensinar. Olha bem, se a gente for descobrir ou procurar saber o que realmente é bom, e a gente disser que aquilo que é bom é pecado, a gente está muito equivocado, porque eu vou dizer para você uma coisa: paz é bom, e não é pecado ter paz. Não tem nada melhor do que você viver em paz com Deus, em paz com a sua família, em paz consigo mesmo. Não tem preço que pague isso. E se quer ver uma pessoa perder a paz, é só ela entrar no pecado, é só ela ficar sem limites. Então tudo que é bom não é pecado. Paz é muito bom. Se você olha, por exemplo, boas amizades, bons amigos aqui, mas mais ainda, a amizade que você pode desenvolver com o Espírito Santo, que só é possível quando você não está em pecado. Não tem nada mais precioso do que o relacionamento com o Espírito Santo. E isso não é pecado. Isso é muito bom e não é pecado. Quando você olha, por exemplo, tem uma vida de fé. Crê no que Deus diz a respeito do futuro. Crê a respeito daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Viver pela fé, andar pela fé, ser justificado pela fé. Receber promessas de Deus pela fé. Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada mais chato do que você ficar perto de alguém que duvida de tudo, que questiona tudo, que não crê em nada. Fala a verdade. Não tem nada mais chato do que isso. E aí, ter fé não é pecado. Ter esperança de vida eterna. A Bíblia fala que se nós limitarmos a nossa esperança apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todo mundo. De todos os homens. Aí você pergunta: quais das pessoas que estão nas baladas, que estão desgraçando suas vidas, numa vida desregrada, sem limite, pergunta a ela qual a esperança que elas têm, qual é a fé que elas têm, como é que tudo que é bom é pecado. Ser sóbrio, não tem nada melhor do que ser sóbrio. Imagina o que é você acordar amanhã e descobriu que acordou na casa de outra pessoa, ou acordar de manhã e descobriu que perdeu muitas coisas em jogos, ou que nem viu, que se envolveu em briga, acordou na cadeia, saiu de casa limpinho, está na cadeia, ou está no hospital, porque perdeu o juízo, perdeu a sobriedade. Isso é que é bom? Será que isso é que é bom realmente? Consciência limpa, tem coisa melhor do que a consciência limpa? Andar em santidade, ter certeza de vida eterna, ter autoridade sobre os demônios, ter uma família abençoada. O que você trocaria pela família que você tem? Então, queridos, essa ideia de que tudo que é bom é pecado é um equívoco, é uma mentira de Satanás, que muitas pessoas tentam usar como argumento para colocar dúvida no coração das pessoas. Foi o que aconteceu com a serpente e Eva lá no Jardim do Éden, quando ela começou a mostrar para Eva que na verdade Deus estava privando eles da felicidade. E ele disse o seguinte: olha, Deus enganou vocês, porque no dia que vocês comerem do fruto, é que os seus olhos abrirão. Ou seja, vocês são cegos, Deus está cegando vocês, vocês estão perdendo a oportunidade de viver. Aí Eva mergulhou nessa promessa, nesse marketing de Satanás. E aí a Bíblia diz que eles ficaram cegos, que eles perderam o jardim do Éden, que eles perderam a comunhão com Deus, que eles receberam maldições, que a terra foi amaldiçoada. Então, nós precisamos aprender a fazer uma leitura correta dos princípios de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A terceira pergunta que muitas pessoas fazem é o seguinte: por que Deus me fez livre, mas exige obediência de mim se eu quiser me dar bem? Eu sou livre ou não sou livre? Eu tenho que obedecer para dar certo a minha vida? Ou eu posso fazer tudo errado e ainda vai dar tudo certo? De maneira que eu decidi explicar isso aqui
é muito simples, é para escolinha de primário, assim, para criança. É o seguinte, imagina que você é um peixe, um homem peixe. Mas vamos imaginar que um peixe, ele resolveu fazer uma visita lá no gabinete de Deus. E ele disse o seguinte, olha, porque a gente sabe que o peixe ele foi criado para a água. Ele é um bicho aquático. E ele vive bem na água, ele se sente pleno na água. E fora da água, ele estaria fora do propósito para a sua existência. Isso nunca dá certo, um peixe viver fora da água. É por isso que existe aquele termo, né? Peixe fora da água. Quer dizer, é uma coisa errada, não entra na nossa cabeça. Então, a liberdade para o peixe é ele viver dentro do rio, dentro do mar, onde ele pode nadar, onde ele pode se reproduzir. É ali que é o lugar da vida dele. Mas imagina que ele faça uma reunião com Deus e fala assim, olha Deus, eu não concordo com isso não. O Senhor me criou para o mar, mas eu queria ser da terra. E eu quero viver na terra. Se o Senhor não me abençoar para eu viver na terra, eu vou me rebelar e eu vou sair andando, ou pulando, ou rolando, ou capotando, mas eu vou sair da água e vou viver na terra. Isso não é ridículo? Fala a verdade. Isso é ridículo. É uma análise, uma analogia bastante ridícula. Mas quando eu morava lá na praia, lá perto da praia, lá em Vitória, eu ficava muito na praia, e tinha um peixinho bem pequenininho assim, que a gente chama de baiacu, não sei se você já conheceu, já viu esse peixinho. A onda joga ele para fora da areia assim, e ele, quando ele perde o contato com a água, ele incha e estoura. E a gente gostava de ficar pegando baiacu e jogando assim para fora da água, só para ele estourar. Uma maldade terrível, né? E aí, às vezes as pessoas não percebem isso, mas o homem, assim como o peixe foi feito para o mar, o homem é do céu. Ele foi criado para Deus e para a glória de Deus. O homem foi criado para o propósito de Deus. E ele só é pleno quando ele está em obediência. Ele foi criado para isso. Ele só é pleno se ele estiver em obediência. Ele não precisa de nenhum outro modo de vida. E Deus nunca vai contribuir com essa intenção dele. O cara quer viver fora do propósito de Deus. Deus nunca vai dar um passo para ajudá-lo nisso. Nunca. Deus permite, porque Deus criou o homem livre, mas ele não foi criado para isso. É por isso que dá tudo errado. E aí, a liberdade do homem é viver em obediência. Isso é liberdade. E aí eu quero ler um texto com você em Romanos capítulo 6. Abra comigo Romanos capítulo 6, versículo 15 e 16. Às vezes as pessoas demoram um pouquinho para aceitar isso, porque parece que do lado de fora da casa é que é bom, parece que viver fora do mar é que é bom, parece que não ter que obedecer a Deus é que é bom. Mas aí Romanos fala uma coisa interessante, olha, e daí? 6,15. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Essa pergunta de Paulo, na verdade ele responde com uma pergunta. Ele diz o seguinte: não tem como você querer viver sem a obediência, servindo ao pecado, sem receber como consequência pela obediência ao pecado, a morte. Se você decide desobedecer a Deus, automaticamente você começa a obedecer o pecado. Naturalmente, isso é uma coisa automática. Você não consegue desobedecer a Deus e ficar neutro, sem pecar. Você já está pecando ao desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que quando você se torna servo do pecado, você recebe como consequência a morte. Não tem jeito, você vai morrer inevitavelmente. Tudo de Deus em você vai morrer. E é só uma questão de tempo. O dia da colheita vem e o Senhor separa o joio do trigo. Mas ele fala o seguinte: ou você é servo do pecado
para a morte, ou você é servo da obediência para a justiça. Assim como não tem como você pecar e não morrer, não tem como você obedecer e não ser justificado. Entendem? Diante disso, queridos, o desejo de Deus conosco não é nos tolir, não é nos privar da liberdade. Quando Deus, ontem eu preguei aqui no casamento do Moisés e citei aquele Salmo 139, versículo 16, quando a Bíblia diz: cada um dos meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quando você lê esse texto, dá a impressão que Deus escreveu tudo, e você não pode fazer nada, Deus te privou da liberdade. Pelo contrário, Deus falou o seguinte: olha, eu te criei para este propósito, e se você andar em obediência, esse propósito se cumprirá na sua vida. Foi para isso que eu te criei. Você tem a liberdade de seguir esse propósito, ou de andar em desobediência. Essa é a liberdade que você tem. Ou você anda no plano de Deus, ou você anda na desobediência. E aí, quando você anda no plano de Deus, você é justificado. Quando você recebe o plano de Deus, não há condenação para você. Quando você anda no plano de Deus, você descobre que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando você está debaixo do plano de Deus, você descobre que tem paz com Deus, que nada pode te afastar do amor de Deus, porque você está vivendo para aquilo que Deus desenhou para que você vivesse. Então, o desejo de Deus é esse. É assim que Deus responde a essas perguntas. É assim que Deus quer que nós vivamos. Eu não sei se você sai daqui hoje com todas essas perguntas respondidas, mas Deus não tem nenhuma outra forma mais filosófica e nem mais teológica de responder. Ele diz o seguinte: olha, você tem que obedecer porque você foi criado para isso. Você foi criado para isso. O mal existe porque eu estou dando oportunidade a todos. Tudo que é bom não é pecado. Tudo que é bom, agradável e perfeito é a minha vontade. É isso que Deus quer que nós entendamos. Fique de pé nessa noite, nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como você tem pensado a respeito desses assuntos, mas o que Deus quer é que nós tenhamos paz no relacionamento com Ele. Fico pensando aquele filho pródigo. Imagina a crise daquele rapaz dentro da casa do pai, pensando que lá fora que era bom. Que vida esse homem tinha, desejando pecar todo dia, desejando se prostituir, desejando beber, desejando não ter hora de dormir, nem hora de levantar. Que vida é essa que ele queria? E o pai desejando o melhor para ele. Que crise esse homem vivia. Imagina, queridos, que crise vai passar o joio no dia da colheita. Ele que olhava à sua volta assim e falava assim: olha, eu sou trigo também, está todo mundo aqui, todo mundo é trigo e eu também sou trigo. Aí chegou o dia da colheita, o trigo curvou e ele não consegue se curvar de jeito nenhum. E ele fica se perguntando: por que eu não me dobro? Por quê? Imagina a crise que ele vai passar nesse dia, quando ele não vai conseguir esconder que é joio. Quando ele não vai conseguir, mas ele vai lembrar, olha, quantas pregações eu ouvi, quantas vezes o discipulador me cobrou, me chamou a atenção, apresentou para mim a verdade, o caminho, e eu não quis me dobrar naquela época. Agora o ceifeiro chegou, porque a Bíblia diz que Deus vai mandar os anjos. Eu nem sei por que Ele vai mandar, mas eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas teorias. Eu acho que Deus vai mandar os anjos, porque embora Ele seja justo, Ele também ama. Mas anjo não tem compromisso nenhum de amar ninguém. Anjo eu acho que nem gosta muito da gente, porque eles queriam fazer o nosso trabalho e Deus confiou a nós. Então na hora que Ele tiver a oportunidade de acertar alguns, você pode ter certeza que Deus vai mandar os anjos. Anjo tem espada. A Bíblia não fala que Deus tem espada, mas anjo tem. Eles vêm sem nenhuma misericórdia. Deus é misericordioso, mas não tem nenhum lugar na Bíblia que diga
que diz que anjo tem misericórdia, mas Deus tem. Aí Deus vai mandar os anjos. É tipo aquele cara perigoso que manda o capataz. Ele fala, pode ir, traz a resposta. Faz o que tiver que ser feito. Vai ser mais ou menos assim. Eu é que não quero ser joio nesse dia. Eu é que não quero estar no lugar do filho pródigo nesse dia. Eu é que não quero estar brincando com as oportunidades que Deus me dá hoje, naquele dia. Porque eu sei que aquele dia não vai ser bom não. Eu quero ser trigo. Eu quero ficar na casa do Pai. Eu quero desfrutar da presença dEle ali. É isso que eu quero. Eu quero ser servo da obediência para a justiça e não servo do pecado para a morte. Eu não sei quanto a você, mas eu já decidi, é isso que eu quero. Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos serviu de mais um banquete nessa noite, onde nos é possível lembrar quão grandes coisas temos recebido de Ti, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Graça sobre graça, onde podemos nos lembrar o quanto o Senhor é bom, onde podemos trazer à memória a esperança que temos de vida eterna, onde podemos também nos relembrar a respeito do dia do juízo, que Ele não tardará sobre essa terra, sobre a impiedade que existe nessa terra, e também, ó Deus querido, de podermos lembrar que a nossa obediência nos traz justiça. Te louvamos por tudo isso, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver uma vida vitoriosa, nos livre das crises do filho pródigo, daquela inclinação a viver fora da casa, a viver longe do Pai, a viver consumindo a herança. Ajuda-nos, Senhor, a desejar a Tua presença, a Tua casa, a Tua herança, mas não para gastar no mundo, para viver na Tua presença. Nós oramos nesse dia, Senhor, nós Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, amém, Jesus.